Boa noite, professor. Boa noite, Rafael. Bom, hoje além do assunto, né, que eu vou passar para vocês, eu vou também mostrar a vocês como é que foi a prova. As notas já estão lá no sistema. Também vou fazer a correção daquele exercício, né, o terceiro, que ficou para entregar na semana antes da prova e aí não deu tempo de corrigir. Então vou falar um pouquinho dele e depois a gente vai ter os assuntos, começando aí já o segundo bimestre. E nesse segundo bimestre, né, já aproveitando que as monitoras que vocês já conheceram, né, Thalita e Carliane estão já trabalhando, elas vão aparecer por aqui algumas vezes nesse bimestre, né? Uma vez agora no final de abril, outra vez em maio, para apresentar seminários, né, sobre assuntos aqui, sobre temas que eu selecionei, né, assuntos que vão sendo falados por aqui e que são bastante interessantes para ser retratados aí nos seminários. Então, vocês vão contar com a presença delas por aqui. E também agora, né, já que passou a prova, agora está liberado, né, para vocês também terem acesso aí às duas monitoras. Então, se precisar criar grupo do WhatsApp e tal, pode fazer, né, até para vocês terem esse contato mais próximo a partir de agora, né? Então, é possível também isso. Enquanto o pessoal está chegando, né, que estava fazendo a outra prova, deixa eu corrigir com vocês aqui a terceira atividade, né, que foi lá para a primeira prova, que vocês entregaram na semana anterior à prova, né, e aí não deu tempo de falar sobre esse exercício, né. Aqui nessa primeira questão, a resposta era a letra A, né, sobre a disciplina da relação de consumo, aplicabilidade de normas e princípios do CDC, conforme a interpretação que vem sendo dada na jurisprudência, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui, contratos relativos ao par, previstos na Lei 10.188 de 2001, estando voltados ao atendimento da necessidade de moradia de população de baixa renda, submetem-se à disciplina do CDC? Não, né? A gente viu isso quando falamos lá sobre os serviços públicos, né? Nem todo serviço público acaba sendo um serviço em que incide o Código do Consumidor. E aí, nesse caso, vocês encontraram, né? A grande maioria encontrou lá a decisão do STJ, né? Nesse caso específico, que retira a aplicabilidade, né? Não dá aplicabilidade para o Código do Consumidor nesses casos. Então, passa a ser uma relação de direito administrativo, né, entre o Estado e os seus, né, os contribuintes, os cidadãos. Então, nesse caso aí do par, né, não entra não incide, né, esse serviço aqui como um serviço de consumo. Trazendo isso para o Minha Casa Minha Vida, né, ou esse outro agora, né, que acho que é Minha Casa Verde e Amarela, sei lá o nome, que é a cópia do Minha Casa Minha Vida, mas mudaram o nome para, né, dar um ar de novidade, só que de novidade não tem nada. Muito pior, né, inclusive, que, né, tirou aí as faixas mais pobres. Aí você tem uma relação que pode se configurar como relação de consumo naqueles casos em que a pessoa que vai comprar o imóvel, né, que vai adquirir a casa, ela está comprando, está dando a entrada, vai financiar. Aí entra no financiamento comum de imóveis e aí vai ter essa relação com a Caixa Econômica, né, sendo aí um serviço de consumo.
né, típico de consumo. Mas nesse caso do PAR, que era, né, para fornecimento de casas para a população de baixa renda, ou hoje, né, que tem também ainda se mantém aqueles programas, né, de moradia, né, para entregar a chave da casa para uma pessoa de baixa renda, ainda isso não se configuraria como relação de consumo. Aí entra nas outras esferas, por exemplo, do direito administrativo, né? Então, aí nesse caso, a alternativa incorreta era mesmo a letra A, né? A grande maioria de vocês, né, que respondeu essa alternativa, encontrou a decisão do STJ que justificava por que, né, essa alternativa estava incorreta. Já nessa segunda questão, no que concerne aos direitos básicos dos consumidores, de acordo com o CDC, assinale a alternativa correta, aí era a letra B, né? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa. É um dos casos que vamos ter aqui de responsabilidade subjetiva, como nós vamos ver nas aulas que vamos ter a partir de agora, né? Adiantando aí, né, o assunto sobre a responsabilidade do fornecedor. Como eu disse, né, a regra é a responsabilidade objetiva, mas também temos casos de responsabilidade subjetiva, e esse aí vai ser um dos casos de responsabilidade subjetiva, tal qual prevê a letra, né, dispõe aí na letra B. Na terceira questão, essa eu vou falar daqui a pouco, deixo por último, né, porque eu vou trazer para vocês fizeram esse comparativo, mas eu vou trazer o texto, né, da MP e o texto da lei para a gente ver como é que ficou depois das alterações que foram feitas agora no último dia 17 de março. E o quarto, né, que era para explicar os conceitos de fornecedor real, aparente e presumido, segundo a doutrina de direito do consumidor. Vimos isso, né, como é que funciona. Fornecedor real é aquele que pode participar de qualquer das etapas, né, da produção. O aparente é aquele que a gente distingue por marca ou sinal distintivo. E o presumido, que entra no conceito lá do importador e do fornecedor de produto anônimo, né, que seriam aí os conceitos mais amplos. E aqui na terceira, voltando, né, era para falar sobre a MP 1036, que foi publicada agora, né, no mês de março passado, em relação ao conteúdo da Lei 14.046 de 2020, que já era, né, a conversão de outra MP do ano passado em lei, né, e aí o que essa MP trouxe de positivo, negativo, enfim. Então vamos dar uma olhada nisso agora, né, para a gente completar essa correção aqui. Então deixa eu trazer para vocês essas questões aqui. Deixa eu ver onde está. Muito bem. Pronto. Aqui temos a MP 1036, né, a medida provisória 1036, que foi publicada agora em 17 de março de 2021, e ela alterou, né, a Lei 14.046. Aqui você tem o conteúdo da MP, né, que tem 3 artigos que alteraram, né, pontos importantes da Lei 14.046. Aqui eu trago a Lei 14.046 já com os achurados aí, que são as modificações, né? Então, o que está riscadinho aí, né, achurado, é o que já não vale mais, né? Porque era da lei que estava vigendo, o conteúdo, né, que estava vigendo até 17 de março, mas aí houve essas mudanças. Vale lembrar que a Lei 14.046, ela foi criada, né, ela foi determinada por uma medida provisória anterior, né, que era a medida provisória 948, que ela trouxe o contexto, né, do estado de calamidade pública nacional, que entrou em vigor ali, né, por volta do mês de março do ano passado, e foi até 31 de dezembro do ano passado. Mas a partir de 1º de janeiro deste ano, né, a gente ficou desamparado, e a lei ela não estava regendo essas situações. E o governo, né, acabou demorando 3 meses praticamente para poder editar uma nova medida provisória para atualizar aí, né, e trazer essas relações de consumo para o contexto do ano de 2021, né? Mostrando aí qual é a prioridade do governo. A prioridade do governo não era essa, era justamente editar lá o decreto de armas, né? Vai ver, o presidente queria ver se matava o vírus a tiros, pelo jeito não, né? Nem isso. Mas demorou, né, muito mais, até 17 de março, para poder editar essa medida provisória. E aí ficamos quase 3 meses sem saber como é que a gente ia proceder. Inclusive, houve vários problemas nesses 3 meses, porque vocês sabem que a gente está vivendo essa situação aqui no Brasil, que não tem lockdown, né? E aí fica esse abre e fecha, um estado abre, outro estado fecha, abre algumas coisas, fecha outras, essa discussão que não acaba mais, e enquanto isso o vírus vai, né, se espalhando e matando cada vez mais gente no nosso país.
E aí, então, veio a MP 1036 e mudou, então, o conteúdo da Lei 14.046. E aí, a principal mudança foi que tirou-se, né, a expressão estado de calamidade pública, né, que era o mote principal, né, da lei até 31 de dezembro passado, e agora coloca da pandemia de Covid-19, né, deixando bem claro que a gente não sabe até onde vai, né, a pandemia. Então, agora, né, com esse conteúdo, se essa MP for aprovada dessa maneira, né, se ela for convertida em lei daqui a alguns dias lá no Congresso, então a gente vai ter uma validade por tempo indeterminado até que a pandemia persista aqui no país, né? Então não vai precisar atualizar essa norma, né, essa lei a cada ano, né, como foi o caso da lei do ano passado para cá. E aí as mudanças que ocorreram foram basicamente em relação ao prazo, né, porque na MP e na lei, né, de 2020, o prazo final, né, para se resolver todas essas questões era 31 de dezembro de 2021 e agora passa a ser 31 de dezembro de 2022, né? E aí as situações que se enquadram aqui na lei, elas vão levar a algumas resoluções um pouco diferentes daquelas que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, como veremos agora, né, a partir de hoje em diante. Então, o que vai haver aqui de possibilidades, né, é o seguinte: nos casos dessas relações de consumo regidas por essa lei, o prestador de serviço, sociedade empresária, está aí no artigo 2º, não é obrigado, né, a seguir, como é que está aqui, não será obrigado, deixa eu baixar um pouquinho para ver se eu consigo ver, a reembolsar os valores pagos pelo consumidor. Porque essa é uma das opções que nós consumidores temos no CDC, né, de pedir o reembolso, pedir o dinheiro de volta. Só que aí a lei permite que o dinheiro não seja devolvido nessas atividades, e aí vai se propor outras soluções, que são a remarcação dos serviços, reservas, eventos adiados, ou a disponibilização de crédito, né, para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Tal como lá em 2020, agora em 2021, o objetivo é evitar maiores prejuízos, né, do que os setores aí envolvidos nessa lei já tiveram, né, que são principalmente aqui os setores de turismo e cultura, né, são principalmente esses os setores mais afetados durante a pandemia, né, desde o ano passado. Então, isso traz aí um alento, né, para os empresários. Por outro lado, tolhe alguns dos nossos direitos, como, por exemplo, esse direito de solicitar, né, de não querer mais a continuidade do serviço e pedir o dinheiro de volta. Não é possível nessas situações aí determinadas, né? Então, o consumidor tem que se ligar também, né, porque tem aqui no artigo 2º, nos parágrafos, alguns prazos que têm que ser obedecidos, né? Então, as operações em que trata o CAPT ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor em qualquer data a partir de 1º de janeiro de 2020 e estender-se-ão pelo prazo de 120 dias contados da comunicação do adiamento ou cancelamento dos serviços ou 30 dias antes da realização do evento que ocorrer antes. Então, a partir do momento em que o consumidor for notificado, né, souber que aquele evento foi adiado, foi remarcado, então ele terá 120 dias, né, para poder solicitar uma das alternativas dos incisos, né? Passado esse prazo aí vai ter problemas, vai haver problemas para o consumidor. Se o consumidor não fizer a solicitação a que se refere o parágrafo 1º, no prazo de 120 dias, por motivo de falecimento, internação ou força maior, o prazo será restituído em proveito da parte do herdeiro sucessor a contar da data de ocorrência do fato impeditivo da solicitação. Os créditos podem ser utilizados até 31 de dezembro de 2022 e serão respeitados valores, condições, data limite de 31 de dezembro para ocorrer a remarcação de serviços, reservas e eventos adiados. E aqui no CAPT, né, só lembrando, são aqui adiamento, cancelamento de serviços, reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, né, em decorrência da pandemia. Então, é uma lei mais voltada realmente para os setores, né, de turismo e cultura, certo? Bom, tem outras determinações, né? Aqui a correção, né, que deve ser pelo IPCA até 31 de dezembro de 2022. Enfim, né, na verdade, só explicando aqui, porque vocês explicaram isso nas respostas. Então, no contexto, né, geral, a lei mantém a mesma dinâmica do que a medida provisória, né, agora 1036, manteve a mesma dinâmica da MP 948
e da lei, né, que foi criada ano passado, a 14.046 na redação original, e aí estendeu os prazos agora para 31 de dezembro de 2022 e mudou, né, aquela circunstância que era por tempo certo até 31 de dezembro de 2020 e agora passa a ser por tempo indeterminado até que a pandemia, né, nos deixe. Não sabemos quando, então vai ficar aí por tempo indeterminado. Esperamos que até o final do ano, deste ano, as coisas se resolvam, mas pelo andar da carruagem, pelo jeito, vamos ter ainda um 2022 com alguns problemas. Possivelmente melhor, porque a vacina chegou, mas ainda teremos, sim, consequências da pandemia lá em 2022. Então, vai agora até, né, se a MP for convertida em lei dessa maneira, então vai até quando a pandemia, né, persistir, certo? Então, foram essas, né, as respostas ali padrão das questões. Agora, deixa eu mostrar para vocês a prova, né? Então, já coloquei lá as notas e tal, então vamos lá. Vou pegar uma prova de exemplo aqui, né? Teve várias notas 10. Então, vou pegar a primeira que foi entregue, né? Que foi só aleatoriamente foi a do Afrânio. E aí vamos ver aqui as respostas das questões. Claro que isso aqui estava tudo embaralhado, né? Cada prova tinha uma ordem lá diferente, porque o Forms faz isso automaticamente. Então, nessa questão, marque a única opção correta. Aqui, a questão era, a alternativa era: o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é definido pela doutrina como um verdadeiro conjunto de normas de caráter supralegal, ou seja, tem posição hierárquica acima das leis, porém abaixo da Constituição de 88. Isso eu expliquei para vocês, né? A questão do caráter supralegal do CDC, que deve prevalecer em relação às outras leis, mas que está, claro, subordinado à Constituição, como qualquer outra lei brasileira. Nesse caso aqui do Matias, né? O Fernando Duarte foi ao açougue São Pedro, em Anadia, no dia 4 de março de 2021, para comprar 2 quilos de picanha bovina, para fazer um jantar especial para sua esposa Adriana. A carne aparentemente estava com um bom aspecto e foi pago o valor de R$100 pelo produto a Matias, dono do açougue. Nem sei se 1 quilo de picanha ainda custa 50, né? Aqui foi por alto, assim, aleatoriamente, né? Não foi uma pesquisa bem detalhada. Não houve nenhum problema nem com o Fernando, nem com sua esposa ao comer a carne. Na semana seguinte, foi noticiado pelo Diário de Anadia que a empresária Renânia Borba teve sérios problemas de saúde ao consumir cortes de carne compradas no açougue São Pedro. Ao saber desse episódio, Fernando voltou ao açougue para saber sobre a procedência da picanha comprada no dia 4, porém, Matias não soube informar de onde veio a carne vendida a Fernando, ou seja, era um vendedor de produto anônimo. Então, nesse caso, Matias é considerado fornecedor presumido pelo fato de que não se sabe a procedência da carne comprada por Fernando e, no caso de Fernando, não houve dano sofrido em razão da compra e consumo da carne vendida por Matias, né? Quem sofreu dano foi a Renânia, não o Fernando. Então, nesse caso, não houve dano e aí apenas foi a qualificação do Matias como fornecedor de produto anônimo, né? Fornecedor presumido, no caso específico da relação de consumo Fernando e Matias. Certo? Aqui essa questão, Mariana Farias, agrônoma, viajou pela Latam no dia 25 de janeiro de 2021, no trecho São Paulo-Buenos Aires, e despachou 3 malas contendo objetos de uso pessoal e 2 computadores que seriam usados para uma palestra em uma startup do setor agrícola. Ao chegar à Argentina, Mariana descobriu que nenhuma mala chegou ao seu destino. Em 30 de janeiro, Mariana retornou ao Brasil frustrada por não ter realizado a sua palestra. Em 15 de fevereiro, Mariana entrou com uma ação de danos materiais e morais contra a Latam, com base no CDC, e a empresa se defendeu usando as convenções de Varsóvia e Montreal, afirmando que pagaria a Mariana apenas os valores oficialmente tarifados pelas convenções em relação às malas extraviadas e não devolvidas. Então, nesse caso, a alternativa certa era: o argumento de defesa da Latam é válido, em virtude de decisão do STF com repercussão geral, que abriu uma exceção ao princípio da soberania nacional, né? A exceção da exceção, como eu falei para vocês lá na aula. Nessa outra questão, era para falar sobre os terceiros, né? E um dos conceitos aí que fosse o errado. Terceiro vítima de dano possui sempre direito subsidiário em relação ao consumidor contratante, só podendo ser indenizado após o consumidor ter sido contemplado em sua totalidade com o valor referente à indenização. Não, né? A gente viu que os direitos de terceiros e de consumidores contratantes são os mesmos. O próprio código deixa isso bem claro. Então,
não era essa a alternativa certa de jeito nenhum. Como a gente queria a errada, né? Então foi essa aí a resposta. Nessa outra, né, era para apontar a alternativa em que não havia consumidor, segundo a teoria finalista. Nesse caso, então, a resposta era pessoa jurídica que adquire bem para revenda em seu estabelecimento empresarial. Né? Pela teoria finalista, consumidor é só aquele que é o último, né? O consumidor destinatário final. E nesse caso, a empresa vai repassar ainda esse bem, né? Porque ela vai adquirir o bem para poder vendê-lo, né? Para adquirir seu lucro. Então, nesse caso, não se enquadra essa pessoa jurídica na teoria finalista, né? Sobre o direito do consumidor, marque a única opção certa, aqui era essa, né? A proteção do consumidor ao consumidor estabelecida pelo CDC atinge todos os contratos de consumo escritos ou orais, incluindo as situações que configurem momentos anteriores ou posteriores à assinatura do contrato de consumo. Então, aqui vale, o CDC vale tanto para contrato escrito, de adesão, ou um contrato comum, de consumo, claro. Apenas meras, né, tratativas orais também, né, contrato oral, ou relação jurídica apenas regida pela oralidade, além das questões pré-contratuais e pós-contratuais, né? A proteção aqui é ampla em relação ao direito do consumidor. Outra questão agora para apontar a alternativa errada. Segundo posição majoritária do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Código de Defesa do Consumidor é considerado como deve ser a única norma, é considerado como a única norma aplicável ao direito do consumidor, sendo superados assim a teoria do diálogo das fontes e o princípio geral de aplicação da norma mais benéfica ao consumidor. Né? Errado, né? Porque aqui vale nas situações, né, possíveis a teoria do diálogo das fontes e o princípio da aplicação da norma mais benéfica ao consumidor. Então, o nosso CDC não é a única norma aplicável, como vimos isso exaustivamente nas aulas. Aqui outra questão, a Prefeitura de Feliz Deserto resolveu criar lei municipal objetivando a organização, aí ficou redundante, né? Objetivando a organização objetiva dos estabelecimentos empresariais no centro comercial da cidade em virtude da pandemia de Covid-19. A lei aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito em 18 de março de 2021 prevê que no mesmo bairro só pode haver um supermercado, um restaurante, uma funerária e uma farmácia em funcionamento nos horários designados. Em contrapartida, Sávio e Silvio Gomes, irmãos e donos de 2 farmácias, resolveram abrir seus estabelecimentos no centro da cidade e, ao mesmo tempo, estabelecendo em comum acordo preços de suas mercadorias exatamente iguais, prática que foi oferecida e imposta nos dias seguintes a todos os outros empresários do ramo, sob pena de serem expulsos do município. Aí era para apontar a alternativa certa, e a alternativa certa era essa aí. A lei aprovada em Feliz Deserto desobedece ao princípio da livre iniciativa, liberdade sob a perspectiva do fornecedor, e a conduta dos irmãos Sávio e Silvio configura típico caso de cartel. As medidas restritivas, elas são aí tomadas, né, pelos prefeitos, pelos governadores, mas não se pode colocar lá, né, só pode funcionar este supermercado, este restaurante, esta funerária, porque aí você está, né, tratando de situações que vão levar à concorrência desleal. Isso afeta, então, o princípio da livre concorrência, da livre iniciativa, né, que é a liberdade sob a perspectiva do fornecedor. Então, se vai se trazer restrições, que se traga a restrição para todos, né, ou para nenhum, se não houver restrições, né, mas não se pode apontar. Olha, tem que ser essa empresa, essa aqui funciona, essa não. Isso não pode acontecer. E no caso dos irmãos que estabeleceram um preço só, né, para os medicamentos e ainda ameaçaram os concorrentes de ser expulsos do município, aí era cartel, né? Típico caso de cartel. Aqui a questão da vulnerabilidade, da hipossuficiência nessa questão, né? Então, em relação à hipossuficiência, o consumidor que se encontra em situação de pobreza ou alta vulnerabilidade econômica é considerado hipossuficiente sob a perspectiva fática, né? Então, eu falei isso nas aulas também. Quando se fala em consumidor hipossuficiente fático, é aquele que está sendo tratado pela questão econômica. Então, quanto mais pobre a pessoa, maior será a probabilidade dele ser enquadrado como hipossuficiente do ponto de vista fático. Em relação aos conceitos de fornecedor, produto e serviço, marca a única opção certa, que era o fornecedor aparente, é determinado a partir da marca ou sinal distintivo
que o produto ou serviço ostenta em sua embalagem ou apresentação. Então, essas eram aí as respostas da nossa prova. Certo? Então, as notas já estão lá no sistema. Qualquer dúvida, é só perguntar pelo e-mail, né? Os pontos, né, serviram para a maioria de vocês, né, mas muita gente tirou 10 direto também, então nem precisou de pontos. Então, só corrigir realmente as atividades que eram necessárias para chegar lá na pontuação que era o 10, né? Quem estava precisando ali de um pontinho, de 2 pontos ou 3, ou quem tirou nota mais baixa, eu corrigi tudo para ver até onde ia, e aí foram os alunos que conseguiram obter 7, 8, né, ou notas chegando mais próximo do 10, certo? Muito bem. Então, vamos para os assuntos agora, né, do segundo bimestre. Então, começamos o segundo bimestre agora, oficialmente, né, com a responsabilidade do fornecedor. E nesse primeiro momento eu vou trazer os aspectos gerais, né, desse assunto, certo? As teorias, como tratamos, né, as regras principais, as exceções, e aí depois a gente vai entrar nos casos mais específicos, que são a responsabilidade pelo vício e a responsabilidade pelo fato. Então vamos primeiro para as regras mais gerais e depois a gente vai buscar as questões mais específicas, né, as especificidades. Então, dando andamento aqui, vamos começar pela regra, recapitulando isso, deixando sempre muito claro, né? Em relação à responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, a nossa regra é a responsabilidade objetiva, e isso nos distingue do direito civil, né, da responsabilidade civil do direito civil. Lá a regra é responsabilidade subjetiva. Aqui a regra é responsabilidade objetiva, independentemente da aferição da culpa, né? Inclusive, até mesmo casos lícitos também podem ensejar a responsabilidade aqui, né? Já que não é necessário que exista a questão da ilicitude aqui nos casos referentes ao direito do consumidor. Então, como a nossa regra é a responsabilidade objetiva, a exceção aqui passa a ser a responsabilidade subjetiva. Como é exceção, então só poderemos ter responsabilidade subjetiva nos casos excepcionais previstos expressamente em lei. Então, se não houver lei estabelecendo expressamente os casos da responsabilidade subjetiva, então a gente vai sempre utilizar aqui a responsabilidade objetiva. Então, só, mais uma vez confirmando, a nossa regra aqui é a responsabilidade objetiva, independentemente da aferição de culpa, né? E só usaremos a responsabilidade subjetiva aqui no direito do consumidor nos casos previstos expressamente em lei. Então, a gente não tem como presumir responsabilidade subjetiva, né? A responsabilidade aqui, que é presumida sempre, é a objetiva, certo? Por conta da regra geral. Outra questão importante sobre a responsabilidade objetiva é que aqui no direito do consumidor a gente adota, né? Então, como em outras áreas do direito, a teoria do risco, né? Então, quem determina a responsabilidade objetiva aqui, né? O grau de responsabilização do fornecedor no direito do consumidor é a teoria que nós adotamos, a teoria do risco, né? Provavelmente vocês já viram isso, né? Já viram essa questão da teoria do risco lá com a professora Manuela em responsabilidade civil. Mas a gente vai recapitular para ver isso, como funciona no direito do consumidor. E, em geral, a doutrina vai apontar a existência de 6 teorias do risco, né? Risco proveito, risco profissional, risco excepcional, risco criado, risco integral e risco do desenvolvimento. Vamos analisar as 6, não necessariamente, né, de maneira detalhada, vamos nos ater a mais detalhes naquelas teorias que a gente usa no direito do consumidor, e aí vamos ver qual dessas 6 é a teoria utilizada aqui no direito do consumidor. Vocês já devem, né, ter noção do risco criado, por exemplo, né, que é a teoria lá do direito civil, risco profissional, que aparece no caso de acidentes de trabalho, etc. Né, mas vamos ver qual teoria dessas vai se enquadrar aqui no direito do consumidor. Pois bem, então vamos lá. Então, a primeira teoria
é a teoria do risco-proveito. E essa é a teoria adotada no direito do consumidor. Então, o nosso CDC adotou a teoria do risco-proveito, como a gente vai ver, né, ao longo aqui dos pontos que a gente for explicando, né, quando a gente precisar ler o código, né, vocês vão ver claramente que a responsabilidade vai estar pautada nessa teoria. Então, a teoria do risco-proveito, né, ela tem como determinação básica, né, de que o responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa. Por isso o nome risco-proveito, né? Então, o responsável aqui é aquele que vai tirar algum proveito dessa atividade danosa. E essa teoria vai se utilizar da máxima romana, né, de que onde existe ganho, resta o ônus de arcar com as consequências desse ganho, né, que numa tradução livre do latim, né, seria essa noção dessa expressão ubi emolumentum ibi onus, né? Parece muito com aquela expressão que vocês usam nas camisas, principalmente quando vocês começam o curso de direito, né, onde tem lá aquela célebre frase em latim ubi societas ibi ius, né, onde tem sociedade e tem direito. Aqui a ideia é basicamente a mesma, né? Só que se refere à questão do proveito. Então, onde há emolumento, né? Emolumento, hoje a gente usa essa expressão, essa palavra, quando se fala das taxas de cartório, né? Então, custas emolumentos entra nisso. Então, onde tem emolumento, onde tem ganho, né, vai haver ônus. Então, é essa a ideia, né, dessa teoria do risco-proveito. Então, onde existe algum ganho, né, vai haver, então, em contrapartida, o ônus de se arcar com as consequências desse ganho. Essa é a ideia básica, né, que rege aqui a teoria do risco-proveito, certo? E aí, o direito italiano trouxe uma expressão até mais adequada, né, para a atualidade do que risco-proveito. Porque o nome risco-proveito é o mais usado até hoje. Vocês vão ver na doutrina, né, que ele está sendo sempre mencionado. Mas outro nome que pode ser usado aqui como sinônimo, né, é a teoria do risco do empreendimento, certo? Então, atualmente, por influência do direito italiano, usa-se até de forma mais adequada a expressão risco do empreendimento, como forma mais precisa para especificar a teoria do risco-proveito. Como essa palavra está na moda, né? Empreendedor, empreendimento, né? Então, aqui a gente pode usar também essa nomenclatura. Então, risco-proveito pode ser também o chamado risco do empreendimento, né? Fica até mais claro, né? Porque é voltado mesmo para a classe empresarial, né? Para os empresários em geral, né? Para os fornecedores em geral. Então, essa expressão também pode ser usada aqui, certo? Bom, a teoria do risco-proveito, ela recebe algumas críticas da doutrina, né? E há críticas justamente por conta do caráter ambíguo da expressão proveito, risco-proveito. Quem tira proveito de quê, né? Nessas relações jurídicas. Então, são duas críticas principais que são feitas pela doutrina à teoria do risco-proveito. A primeira é a seguinte: se proveito tem um sentido de lucro, vantagem econômica, então esta responsabilidade ficará restrita a apenas algumas classes, como a dos empresários, né? Por isso que até o termo risco do empreendimento vai ficar mais adequado, né? Quando a gente usa essa questão da categorização, né? De quem é o responsável aqui por esse eventual dano. E a segunda crítica é a seguinte: sem a adoção de medidas de proteção à parte mais vulnerável da relação jurídica, caberia à vítima provar que houve o proveito auferido pela outra parte, o que levaria esta espécie a resgatar o que ela veio justamente abolir, que seria a responsabilidade subjetiva. Então, o alerta feito pela doutrina é esse: é preciso que sejam criados mecanismos de proteção para a parte mais vulnerável, porque se isso não ocorrer, acaba que o ônus da prova vai recair sobre a parte vulnerável e ela vai ter ainda mais dificuldades de provar a existência desse proveito, a existência dessa relação lucrativa, né? Então, essas críticas fazem sentido, mas, no caso específico do direito do consumidor, essas críticas foram superadas, né? Como a gente vai ver agora. Então, quem trata muito bem disso é o José Geraldo Brito Filomeno. Então, Filomeno, ele traz esses argumentos, né, que eu vou falar agora em seguida, que vão mostrar que houve essa preocupação aqui por parte, né, dos legisladores
E o nosso direito do consumidor supriu muito bem essas críticas, né? Conseguiu responder bem a essas críticas com esses argumentos que aparecem aí, né? Produção em massa, vulnerabilidade do consumidor, a insuficiência da responsabilidade subjetiva, a existência de antecedentes legislativos que já autorizavam a determinadas categorias a responsabilidade objetiva, né, a usar a responsabilidade objetiva, e o fornecedor tem que responder pelos riscos que seus produtos ou serviços acarretam, já que ele lucra com a venda desses bens. Então, com esses 5 argumentos, o direito do consumidor acabou suplantando, né, superando as críticas feitas pela doutrina em geral. E aqui a teoria do risco-proveito ou risco do empreendimento, ela cabe, né, muito bem para o direito do consumidor, porque como vimos, né, nas aulas anteriores, as atividades de consumo são onerosas. E por serem onerosas ou aparentemente gratuitas, que também levam à onerosidade, elas acarretam que sempre o fornecedor vai ganhar algo, vai ter lucro, né? E se tem lucro, então vai haver a necessidade de responder, né? De se ter a responsabilidade pelos possíveis danos que essa atividade lucrativa acarretem. Então, é possível, é totalmente cabível, né, a aplicação dessa teoria ao direito brasileiro, no caso específico do direito do consumidor, já que temos aí esses 5 argumentos que fundamentam muito bem, né, a aplicação dessa teoria ao direito do consumidor. As outras teorias eu vou só passando assim, né? Risco profissional, né, que é adotada pelo direito do trabalho, então possivelmente o professor Sérgio Queiroz já deve ter falado disso, se não falou, vai falar nas próximas aulas, né, sobre acidentes de trabalho e tudo mais. Teoria do risco excepcional, né, que foi usada no século XIX como precursora da responsabilidade por profissionais que trabalhavam em atividades excepcionalmente de risco, por exemplo, atividades ligadas à energia elétrica, né, que estava começando naquela época. No século XX foi aperfeiçoada para dar origem ao risco integral, né, outra teoria que é usada hoje. Essas teorias risco profissional, risco excepcional não são usadas aqui no direito do consumidor, certo? Risco criado, né, que vocês já sabem que é a teoria adotada pelo direito civil lá no artigo 927, então, outra distinção, direito civil, risco criado, aqui é o risco proveito. Como falta menos de 1 minuto para acabar essa parte, então vou dar aquela pausa estratégica, quando eu voltar eu falo do risco integral, tá? Então me aguardem aí que eu volto em instantes.